Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos falar a respeito da questão existencial da Rússia. Para Dmitry Trenin, ou é uma nova ordem ou será o fim da Rússia. Quando lá em 11 de setembro de 1991, George Bush pai discursou dizendo que era necessário implantar uma nova ordem global ou mundial, ele estava dizendo aquilo que eles efetivamente fariam, ou seja, eles abandonariam aquela ordem de coisas na qual o mundo estava atrelado até então e passariam a implantar um novo jeito de governar o mundo, uma nova organização do mundo. Muitas pessoas sempre trataram isso, pelo menos durante um grande período, hoje acho que quase ninguém mais faz isso, muitos trataram isso como uma conspiracy, quer dizer, as pessoas não acreditavam que isso era de fato um plano em andamento. 10 anos depois daquele discurso, algo aconteceu em Nova York que acabou acelerando esta implantação de uma nova ordem de coisas no mundo e nós estamos então hoje em 2023, 22 anos depois daquele evento, vendo que efetivamente muita coisa já foi implantada e até 2030 provavelmente muito mais ainda já teria sido implementado, talvez de maneira irreversível. Mas Dmitry Trenin acredita que essa nova ordem que Bush pai prometeu implementar não deva ser implementada e ele entende que ou a Rússia cria sua própria nova ordem de coisas ou ela será exterminada da maneira como nós conhecemos. E eu acabo que tenho de concordar com isso. Ele diz o seguinte: por que a construção de uma nova ordem de coisas é agora uma questão existencial para a Rússia? Ele opina que Moscou deve primeiro concluir sua ruptura com o Ocidente, reformar internamente e alcançar a vitória na Ucrânia. Essa questão na Ucrânia, muitas pessoas não estão entendendo, ela significa um jogo que pode significar tudo, porque eles estão apostando tudo naquele país. Não é que o país em si seja tão importante, mas é como que se fosse a primeira grande queda de braços nessa última fase de disputas que nós estamos vendo. As pessoas que estão apegadas ainda à antiga ordem de coisas, que está sendo esfarelada diante dos olhos de todos, não tem um grupo que defenda aquela ordem de coisas. Isso, na minha opinião, está condenado, já está acabado. O que vem aí ou é uma ordem segundo os moldes que a Rússia projetou, ou é uma nova ordem segundo aquilo que Bush pai projetou. Há uma terceira linha, tentando manter as coisas mais ou menos equilibradas conforme o que nós conhecíamos até então, como uma ordem global, que é a linha do ex-mandatário norte-americano, aquele que foi defenestrado do poder, mas ela também não tem a intenção de preservar aquilo que conhecíamos. Seria mais ou menos como que se pegasse aquilo, o passado, como uma tese, a nova ordem de coisas que os atuais mandatários norte-americanos querem implantar como uma antitese, e aí criando uma síntese, algo como que um equilíbrio entre uma coisa e outra. E o projeto russo é totalmente diferente, é algo que, pelo que a gente percebe, uma parcela daqueles que detêm o poder no Brasil, na África do Sul e na China, acabam defendendo também. O Dmitry Trenin é um professor pesquisador da Escola Superior de Economia e pesquisador principal do Instituto de Economia Mundial e Relações Internacionais. Ele também é membro do Conselho de Assuntos Internacionais da Rússia. Só para que vocês se situem, esse artigo aqui está no Russian Today, portanto, é quase como que uma declaração oficial, Não obviamente não é assim considerado, mas pode ser interpretado assim porque é um órgão considerado abaixo dos, pelo menos aqui no Ocidente, pelas agências de inteligência, como que abaixo dos ditames daquele país. Eles dizem o seguinte, ele diz, é importante entender que agir por procuração do Ocidente contra a Rússia não é apenas mais um pequeno obstáculo em nossas relações seculares, mas sim um conflito profundo e prolongado com consequências duradouras, ou seja, é algo quase como que um tudo ou nada ali, aquilo que resultar da Ucrânia vai repercutir por muito tempo, talvez pela eternidade. A velha estratégia a partir de Pedro o Grande de europeizar o país e ocupar o seu lugar naquele mundo já não é relevante.
O que é mais importante, política ou estratégia? Antes de responder, precisamos definir os termos. O primeiro é um termo muito amplo, abrange uma ampla gama de significados, desde o curso político até os menores passos oportunistas de natureza tática. Além disso, a política pode referir-se não apenas às atividades de uma única área, mas a uma infinidade de temas, como a política interna de um país, a política de grandes potências do Pacífico, a política global no primeiro trimestre do século XXI, etc. Em comparação, o conceito de estratégia é muito mais restrito e definido, tem dois componentes principais: o objetivo que o sujeito almeja e o caminho geral que ele escolheu para alcançar o objetivo. A estratégia é muito sensível às circunstâncias, etc. O que ele está dizendo aqui, resumidamente, para que a gente não fique lendo toda a matéria, é que uma coisa é a política de uma maneira geral e mais ampla, e outra é não o objetivo que eles querem alcançar, mas a maneira, qual a estratégia que eles vão utilizar para alcançar o objetivo. E resumidamente também, embora ele não diga isso diretamente, eles consideram essa nova ordem de coisas como um objetivo, mas também como uma estratégia. Quer dizer, esse mundo multipolar, ao mesmo tempo em que é um objetivo, não é um objetivo final, mas é uma estratégia para eles alcançarem esse objetivo intermediário, né, que é a independência em relação à nova ordem criada aqui no Ocidente, e também uma estratégia aí mais a longo prazo para alcançar, aí na minha opinião, é uma opinião pessoal, que é uma espécie de supremacia do pensamento russo, porque eles têm, o Dmitry Medvedev costuma deixar um pouco mais transparente, Putin às vezes também, na minha visão, eles têm essa ideia de que a Rússia, Dugin também acaba deixando isso transparente, que a Rússia é como que se fosse um salvador do mundo. Eles têm essa visão. Então, se eles consideram que a Rússia é uma espécie de salvador do mundo, eles estão mais ou menos, eles dizem até um catecon, né? O catecon é quem? É aquele que impede a vinda do destruidor do mundo, que seria, segundo a visão cristã, ortodoxa também, inclusive, né? O anticristo. Se eles se consideram uma espécie de salvador do mundo, eles estão mais ou menos dizendo a mesma coisa que os ocidentais que defendem a democracia como salvação do mundo, a República Democrática, né? Também como que defensores os defensores do mundo, os salvadores do mundo. Então, uns dizem que vão salvar o mundo através da democracia republicana e outros dizem que vão salvar o mundo no papel de catecon. De qualquer maneira, isso acaba levando a uma espécie de supremacia. Então, nós estamos, na minha visão e na minha opinião, né, vendo o mundo sendo levado a esse confronto por conta de duas visões de mundo totalmente diferentes e que não tem conciliação, não há meios de conciliar entre eles. Então ele diz assim, com esses conceitos explicados de política e estratégia, ele diz: qual o objetivo da estratégia em uma era de mudanças fundamentais no mundo? Porque nós estamos no meio de uma mudança muito grande. As pessoas nunca estiveram tão perdidas, né? Nós estamos vendo aí coisas fantásticas acontecendo por conta da tecnologia e o mundo está realmente numa encruzilhada. É o X da questão, nós estamos enfrentando o momento X da humanidade. Daí ele continua dizendo, claro, é bom ter um objetivo claro e um caminho claro para chegar lá, mas e se o objetivo for uma miragem e o caminho para ele um beco sem saída? Ou, tendo identificado corretamente o ponto final do movimento e planejado a rota, o estrategista encontra obstáculos inesperados, pequenos ou grandes, ao longo do caminho que o desviam do curso. Consequentemente, o objetivo desejado deve ser realista e as formas de alcançá-lo devem ser multidimensionais. É claro para todos que o mundo moderno entrou em um período de várias crises, geopolítica, né, com essa grande rivalidade entre as potências, econômica. Nós estamos aí sempre sob essa ameaça de que haverá um crash, muita gente perdendo emprego, empresas fechando. A economia ela está muito instável. Muda governo, já quer mudar toda a estratégia do governo anterior, daí quando mudar de novo já quer mudar tudo novamente, e assim as coisas vão de uma maneira muito instável na economia. Instável, né? É uma crise de valores. Hoje nós vemos essa, e eles têm razão aqui, uma obsessão ocidental
para tornar universal a tradição daquilo que a elite ou a classe dominante ocidental considera como o bem, né? Inclusive tentando empurrar isso goela abaixo aqui no próprio Ocidente, no Brasil inclusive, né? E enfim, são uma série de fatores aí que tem colocado o mundo em desequilíbrio e caos. Desequilíbrio porque as coisas agora não estão mais pacificadas devido a todos esses fatores, né? Inclusive muitas pessoas comuns têm entrado em discussão por conta dessas questões, principalmente de valores, né? Porque as pessoas comuns não conseguem interferir na geopolítica e também não conseguem interferir na economia de uma maneira significativa, já que não tem meios, não tem recursos para isso. Mas os valores, né, que atacam mais diretamente a sua vida cotidiana, essas sim, as pessoas entram em campo, né, para tentar defender aquilo que elas acreditam. Então tudo isso tem trazido instabilidade para o mundo. E aí, ao final de contas, resumidamente, o que eles estão dizendo aqui, para nós não lermos todo esse artigo aqui, é que se ou a Rússia consegue impor o seu modo de ver, a sua própria ordem de coisas, ou ela vai ser engolida pela ordem de coisas, né, que o Ocidente está querendo implantar. Eu não digo nem o Ocidente, mas uma certa classe dominante do Ocidente. E aí ela simplesmente vai ser engolida e desaparecerá da maneira como ela é hoje, né? Assim como muitos países, né, já aconteceu isso. Aquilo que era, vamos dizer assim, uma multiculturalidade já não existe mais, uma diversidade econômica já não existe mais, os países estão se amalgamando economicamente, politicamente também, não existe mais autonomia de muitos países e assim por diante. O que vai acontecer, na minha opinião, não estou torcendo para que isso aconteça, nem torcendo contra nem a favor, só estou aqui para relatar algumas coisas aí que eu vejo. O que eu vejo que vai acontecer, no final das contas, segundo a minha opinião, é que o mundo vai acabar sim criando os 10 blocos, os 10 centros de poder regional. Então, é mais provável que essa visão da Rússia se concretize do que essa nova ordem de coisas prevista lá em 1991. Porém, esses 10 blocos eles duram pouco tempo. Em pouco tempo, eles vão acabar se unificando e aí essa visão lá de 1991 vai acabar sendo implementada, mas depois dos 10 blocos surgirem primeiro. Mais ou menos essa é a visão, bem resumidamente. Esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.